Mateus 2, 1, a parte B. Vamos falar sobre os magos do Oriente. Amém? Vamos falar sobre os magos do Oriente. 2, 1, o final do versículo. Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Amém? Anote aí, essa palavra magos, ela vem de uma palavra chamada magoi. Então, a palavra usada para magos é a palavra magoi, no grego magoi. Se você quiser, anota do lado aí, aqui assim, ó. Você anota do lado assim para você lembrar. GR, que é do grego, vem do grego magoi. Aqui, alguns ou a boa parte dos estudiosos da Bíblia, daqueles que interpretam, daqueles que traduzem, preferem a palavra para esse magoi, preferem a palavra sábios. Amém? Então, quando você vê em algumas traduções sábios em vez de magos, não está errado. Pelo contrário, é o que é mais aceito e é o que é mais induzido na hora de traduzir magos. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Ok. Porque, na realidade, a palavra magos, ela tinha uma conotação bem diferente nos tempos bíblicos. Por exemplo, no tempo de Mateus, e mais de 500 anos, 600 anos, 700 anos antes de Mateus, ou antes de Cristo. A palavra magos, ela tinha uma conotação de sábios, de pessoas cientistas, pessoas dedicadas ao estudo dos astros, amém? Astronomia, como também a astrologia, amém? Então, magos tinha muito a ver com astronomia e também com astrologia. Só um adendo aqui, um parênteses. Astronomia, a ciência que estuda os astros, corpos celestes. Astrologia, não é? Uma ciência, entre aspas, que quer estudar ou descobrir ou adivinhar o futuro através dos astros. Então aqui está mais para uma filosofia, mais para algo religioso. Amém? Então, magos estudavam astronomia, astrologia, medicina, medicina / farmácia. Então, nesse contexto, a palavra magos fazia todo sentido. Depois de um tempo, ela começou a cair em desuso. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque a palavra magos passou a ter seu link ou sua conotação ligada tão somente à magia. Magia, feitiçaria, a própria astrologia somente. Então, começou a cair em desuso. Aí começaram a usar e traduzir por magoi a palavra sábios. E não está errado. Pelo contrário, no contexto de hoje, para nós está mais correto do que magos. Amém? Então, quando você ouve falar magos, para nós hoje, nossa mente já viaja até magia, não é? Ao feiticeiro. Né? Principalmente aqueles filmes que a gente assiste, medievais, que tem um mago e tal, aquele cara com um chapéu de bruxo assim grande, comprido, que o cara olha os cometas, o cara estuda as estrelas e adivinha o futuro, né? Um predizente. Então assim, tem muito mais a ver com isso. Eles vieram do Oriente a Jerusalém. Esse Oriente aqui tem a ver, ou pode ter a ver, com quem? Vamos lá, eles vieram do Oriente. Esse Oriente aqui, de onde eles vieram, tem a ver com, anote, antiga Babilônia,
ou porque não tem uma precisão. Porque Mateus vai falar exatamente da região, mas não do país, não da nação, de onde eles vieram. Mas pode ter a ver com Babilônia, Pérsia, Arábia, um lugar chamado também Pártia, ou a região da Caldeia. Aquela região veio se tornar depois, a Babilônia. Então, esse lugar, Oriente, pode estar ligado a esses lugares que eu te falei. Então, bem, aprendemos aqui, ele está ligado, magos, a astrologia, astronomia, medicina. É uma pessoa que tem característica de sábio, uma pessoa que era uma pessoa estudada em várias plataformas. Geralmente esses sábios compunham a corte de um império ou a corte de um reinado. Eram aquelas pessoas que trabalhavam, serviam também como conselheiros de um imperador. Por exemplo, quando o faraó chama, no caso de José, os seus conselheiros, seus sábios. Entre eles estão esses sábios, esses magos, que são aquelas pessoas que começam a fazer aquelas, até mais ou menos a quarta situação, eles começam a fazer o que Moisés fazia, transformar a vara em serpente e tal, não é? Então, são esse tipo de pessoas, são sábios, magos, ligados à magia, ligados à ciência, ligados à medicina, aos medicamentos, aqueles medicamentos preparados, ligados ao trabalho com embalsamento dos corpos no Antigo Egito. Então essas pessoas, por exemplo, quando Nabucodonosor chama seus sábios à corte, quando lá na frente chamam a Daniel junto com os seus amigos, ou Daniel chama os seus amigos para orar, porque querem a interpretação de um sonho, eles eram ligados a isso também. Magos eram pessoas ligadas a esse tipo de coisa, a interpretação dos sonhos. Amém? Amém. Quantos me entenderam? Amém. Eles dominavam determinadas matérias do saber. Então vieram do Oriente. A menção a Babilônia, Pérsia, parte Arábia ou a Caldeia. O mais apropriado seria chamá-los de sábios. Vamos lá. Os magos, por exemplo, os dos dias de Daniel na Babilônia, eram pessoas que dominavam o conhecimento não só da magia, mas também da astrologia, da astronomia, enfim, a interpretação dos sonhos, da medicina, da matemática, da alquimia, como também dominavam o conhecimento das artes religiosas. É provável, ainda que incerto, que estes sábios do Oriente estudavam as profecias judaicas desde os tempos de Daniel. Por que é provável? Porque Daniel era considerado um sábio do Império Babilônico. Daniel tornou-se um dos sábios, um dos magos do Império Babilônico. Desde os tempos de Daniel, desde os tempos dessas escolas babilônicas, que se estudava astronomia, astrologia, medicina e todas essas coisas ligadas aos magos, ligadas ao sábio, ligadas ao saber, a alquimia, a mistura de substâncias para perfume, para embalsamento, enfim, esse tipo de coisa. Daniel, por ser influenciou vários judeus. Então o que é que os historiadores acreditam? Vários judeus que não voltaram na época do retorno do exílio, fixando residência na Babilônia, estudavam depois nessas escolas. E muitos se envolveram com magia, astronomia e etc. Amém? Então Daniel, por ser um desses, influenciou alguns outros mais adiante da cultura judaica. Muito bem. E alguns desses sábios, eles acreditam que eles começavam, por influência de Daniel, a se voltar para as profecias do seu povo. As profecias bíblicas. O que é que se fala acerca do nosso Deus?
Quais são nossas raízes? Quais são as profecias? E isso começou a se tornar comum entre judeus que ficaram na Babilônia e foi passando para as próximas gerações. É provável que os seus antepassados tenham despertado interesse pelo Deus de Daniel e suas profecias acerca do Messias judaico, que nasceria de uma virgem em Belém da Judéia. Amém? Veja, eles foram a Jerusalém. Depois nós vamos entender por quê. Mas a profecia se destinava que o Messias nasceria em Belém. Mas esses magos ou esses sábios foram parar em Jerusalém, que é onde falam com o Herodes o Grande. Duas explicações para isso. Número 1, algumas pessoas defendem a tese de que eles quiseram ir lá, direto a Jerusalém, porque era onde estava a pessoa responsável pela nação, ou o rei dos judeus, Herodes, e queriam falar direto com ele. Mas há um consenso maior entre os pensadores que defendem a tese de quê? De que a estrela não ficava fixa. Ela aparecia, esse sinal de Deus aparecia e desaparecia, ainda que isso tudo seja incerto. Mas existem essas duas possibilidades. Amém? Amém. Eles, por serem representantes ou virem de nações diferentes, foram direto tentar falar com o rei daquela nação. E a outra possibilidade é que eles perderam de vista a estrela de Davi, ou o sinal, né? O sinal que Deus colocou no céu para guiá-los. Agora, curioso, essa palavra aqui, magoi, só aparece aqui e mais uma vez, aonde? Atos dos Apóstolos 13, do 6 ao 10. Atos dos Apóstolos 13, do 6 ao 10. Por isso que acabou caindo também em desuso a palavra mago ou magos, por causa dessa conotação e ligação que tem a magia, né, a parte de feitiçaria. Atos 13, 6 até o 10, você marca essa referência bíblica. Veja o que diz especialmente no versículo 8. Diz assim: mas resistia-lhes Elimas, o encantador. Essa palavra ali é essa, ó. Elimas, magoi. Elimas, o encantador. Elimas, o feiticeiro. Então, aparece aqui, quando esses magos estão vindo a Jerusalém, e aparece só mais uma vez em Atos capítulo 13, do 6 ao 10, essa história do Elimas, o encantador. Porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Paulo pregava e esse Elimas meio que atrapalhava a pregação, querendo tirar da crença ou impedir que o procônsul recebesse a palavra. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, que também se chama, uma curiosidadezinha aqui, tá? Já que estamos aqui, ele não foi transformado em Paulo, né? E o nome dele não mudou para Paulo. Isso é uma crença dentro da igreja evangélica, entre os crentes. Ainda bem que aqui você está bem informado. Glória a Deus. Não mudou de Saulo para Paulo. Ele também se chamava Paulo. É o mesmo nome. Uau. Só que em duas versões. Shaulo em hebraico e Paulus em grego, que dá a mesma significância. Pequena estatura. Então, Paulo, quando se converteu, Deus mudou o nome dele. Não mudou o nome dele. Não tem isso na Bíblia. Amém? Bem, só por curiosidade. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando em Elimas, versículo 10, ele diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia.
inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Amém? Então, por isso que muitos dos escritores, muitos dos tradutores, optam em tirar a palavra magos para substituir por sábios, porque no contexto atual, magos está linkado, principalmente por essa outra aparição da palavra magoi, ligado e linkado diretamente a quê? Feitiçaria, adivinhação e coisas do diabo, como disse Paulo. Ele é um filho do diabo porque era um feiticeiro. Então é mais correto, mais tranquilo chamá-los de sábios. Amém? Então, muito bem, vamos lá. Vamos agora a mais uma curiosidade aqui, partindo desses magos, partindo desses sábios. Vamos continuar. É muita anotação. É isso aí. Bom. Aqui. Vamos lá. Quem foram eles, né? Vamos falar um pouco deles, literalmente. Para quê? Para a gente desmistificar um pouco daquilo que rola na tradição. Quem foram eles? Como é que eles são conhecidos no imaginário? Esses magos, esses sábios. Reis magos, 3 reis magos. Os 3 reis magos. O povo é muito crente, eles não querem nem falar que eles conhecem assim. Então eu não sou, não. Mas você conheceu eles assim, né? Eles foram apresentados para nós assim, né? Os 3 reis magos. Tem até uma festa, que é no dia 6 de janeiro, a festa de reis, que é para encerrar as comemorações de fim de ano e tal, aquela coisa toda, né? Mas bom, quem foram eles? Primeiro, não eram reis. Não existe um respaldo na Bíblia que sustente que eles eram reis. Talvez exista essa confusão a partir da tradição por conta dos presentes que levaram, que eram presentes reais, porque se visitavam soberanos, imperadores e reis com aqueles tipos de presentes. Não se visitava por costume e protocolo uma autoridade, um rei, um monarca de mãos vazias. Então eles foram com ouro, incenso e mirra. Talvez daí tenha surgido, nós vamos olhar isso mais para frente, surgido essa ideia de que eram reis. Não eram reis, eram sábios, né? Eles eram sábios dentre as suas nações. Possivelmente faziam parte de um conselho, possivelmente faziam parte de uma corte lá nas suas nações. Bom, aqui nesse contexto, na realidade, só há 2 reis, nesse contexto que estamos lendo. Primeiro, Herodes, um insignificante. E o outro, o rei que está nascendo, que é o rei dos reis. Aleluia. Amém? Então, nesse contexto, só existem 2 reis. Não tem 3 reis magos. Existe Herodes, nesse contexto que lemos, que é um dos reis aí do contexto, o mais insignificante, e o todo-poderoso rei dos reis que acabaram de nascer. Amém? Então, muito bem. Vamos lá. Não eram 3 também. Não existe uma afirmação bíblica. Não existe uma base bíblica contextual, textual, que possa afirmar ou nos dar base para a gente afirmar que eram 3. Não eram reis e não eram 3. Ih, pastor, estou acabando com a minha fantasia, da minha tradição. Não eram 3. E outra coisa, vamos lá na frente falar dos seus nomes, dos seus possíveis nomes, não é? Que também não tem base bíblica. A Bíblia não relata quem eram eles, os nomes deles. Então não eram reis, não eram 3. Depois vamos ver aqui porque possivelmente, quase certo, não eram 3. E também em terceiro lugar,
eles não eram, além de não serem reis, além de não serem 3, não tiveram seus nomes revelados nas Escrituras Sagradas. Veja bem, para a gente entender, eles saem do Oriente até Jerusalém, para chegar depois até Belém, mais 10 quilômetros, ou 12. Então fizeram uma viagem longuíssima. Naquele tempo não tinha jatinho, não tinha nada dessas comodidades que temos hoje. Eles saem do Oriente, possivelmente antiga Babilônia, antiga Parte, antiga Pérsia, possivelmente das regiões da Arábia, e vão sobre lombos de animais, sob perigos constantes dos desertos, nos desafios. Alguns estudiosos vão defender que eles viajaram por meses para chegar em Jerusalém. Esse tipo de viagem longuíssima, perigosa, desgastante. Você sabe que os desertos existem em 2 extremos: à noite muito frio, de dia calor escaldante, animais, cobras peçonhentas, enfim, muitas coisas, escorpiões, assaltantes que já tinha naquele tempo, os ladrões do deserto. Então, enfim, eles passaram por tudo isso. Olhando para a cultura oriental da época deles, seria praticamente impossível uma viagem dessa em 3. Porque aumentava em muito o perigo da viagem. Como é que eles faziam essas viagens? Em grupos, em caravanas. Você pode ver um exemplo, quando Maria vai com José, toda a família em caravana, para as festas em Jerusalém, onde Jesus fica lá. Jesus fica no templo. Eles andavam em grupos, famílias inteiras, grupos se misturavam, famílias com mais famílias, para que a viagem ficasse menos perigosa. Se ajudavam entre si para cuidar das crianças, se ajudavam para fazer as comidas, porque eram viagens de dias. Quem não tinha condições viajavam a pé. Eles iam em caravana, caminhando, parava, dormia, acampava. E isso em 3, na cultura deles e naquele tempo, seria praticamente impossível. Quantos me entendem? Então, muito bem. Vamos lá. Existe uma antiga tradição. Veja bem, eu disse o quê? Uma antiga tradição que defendem que eles seriam em 11. Em 11. Outra tradição defende que em 12, por causa do número das tribos de Israel. Mera tradição. Outra tradição vai dizer que eram em 11, que era um prenúncio, um presságio, uma profecia acerca, como eles estavam indo visitar para adorar o rei que havia nascido. Então eles estavam prenunciando, profetizando que seriam 11 o número de discípulos fiéis do Senhor, porque um o trai. Mas também, torna a dizer, tradição, não há sustentação bíblica, nenhuma afirmativa bíblica. Não há um relato quanto ao número deles, quanto aos nomes, enfim, como eu já disse a você. Amém? Amém. Quem chegou? Amém. Muito bem. A tradição do número 3, ela vai nascer quando, pastor? O número 3, tradicionalmente, vai aparecer a partir do século VI. Do século VI depois de Cristo. É que começa a se solidificar essa tradição de que eram 3 reis magos. Amém? Mas veja, volta um pouco atrás no tempo, que é onde começa o interesse pela identidade deles, século IV. O interesse já começa aqui no século IV. Por saber quem eram. Aí começa esse mover tradicional religioso. A partir de quem? Da imperatriz Helena, que era mãe de Constantino. Você já deve ter ouvido muito falar em Constantino. O imperador romano que declara que o cristianismo agora
é religião oficial do império. É quando nasce ali a aliança de Estado com igreja e de igreja com Estado. É ali que começa a perversão e a prostituição sem precedentes da fé e da igreja de Cristo. Muito bem, esta mulher, ela era adepta a colecionar, a descobrir, ela tinha uma paixão por arqueologia, e ela se apaixonou pelo cristianismo e sua história. A imperatriz Helena, ela começa a buscar relíquias das épocas passadas, da igreja, da fundação da igreja primitiva, dos primeiros apóstolos. Ela se interessava muito pela história do cristianismo. Organiza então, Dona Helena, uma comitiva para ir à Terra Santa. Quando ela organiza essa comitiva para ir à Terra Santa, a Israel, ela começa a andar pelos lugares, a ouvir as histórias dos lugares, como até hoje se tem caravanas a Israel, amém? Então ela faz essa caravana até lá, e começa a despertar nela um interesse, uma vontade de descobrir quem são esses homens que vieram de tão longe para adorar Jesus no seu nascimento. Na volta e preparando-se para o retorno, se descobre através de sua equipe, dos seus sábios que estavam com ela, 3 esqueletos, e eles são exumados. O que é que faz Helena? Helena determina, como imperatriz, não tem como não ser. São os esqueletos dos 3 que vieram adorar ao menino Jesus quando ele nasceu. Exuma-se o corpo, ou os 3 esqueletos. Leva-se os 3 esqueletos a Constantinopla, a cidade do imperador. E ali eles ficam para serem trabalhados, para serem visitados, enfim. Só que depois eles também são transferidos. Daí nasceu a história e começou a se propagar a ideia de que aqueles visitantes do Oriente que foram adorar a Jesus no seu nascedouro eram 3. Aí depois, mais para frente, nós vamos ver que começa a história de que eram 3 reis magos. Mas já no século IV, com Helena, no tempo de Constantino, começou-se a despertar o interesse, através de Helena, sua mãe, o interesse pela identidade desses homens. Você sabe que a estatal religiosa detém uma igreja chamada Igreja da Natividade, em Belém. Porque ao chegar lá, Helena com sua comitiva, chegaram ao consenso de que exatamente naquele lugar havia nascido Jesus. Nós estamos falando do século IV. Mais de 400 anos depois, aí ela decide e determina que aqui nasceu ele. E o seu filho, que é o imperador Constantino, determina: vamos construir aqui uma igreja. E fez uma bela igreja naquele lugar. Não sei como é hoje, nunca fui, não tenho muito interesse de ir, porque a gente sabe que esses lugares são maquiados, enfim. Mas quando foi construída essa capela, ou essa igreja da Natividade, por trás do altar mandou ela fazer um belíssimo painel, pintado com 3 personagens que eram alusão aos 3 reis magos, por causa dos 3 esqueletos. Quantos me entenderam? Muito bem. A imperatriz Helena e os seus sábios descobriram na visita à Terra Santa esses 3 esqueletos, como eu lhe disse. Veja, mas eles foram exumados, depois levados a Constantinopla, mas foi somente, veja que diferença, século IV começa, no século VI se desenvolve, mas é somente no século XII, somente no século XII, depois de Cristo, que surgiu a ideia dos nomes. Você que foi bem forte na tradição, quais eram os nomes? 3 reis magos. Não,
Depois que se converte, a gente não lembra mais. Esqueci. Gaspar, Melquior e Baltazar. Melquior não é Belchior. Melquior. Ele Belchior é não o tá poeta não. cearense. Gaspar, Melquior e Baltazar. Somente esses nomes vão aparecer a partir do século XII. Pura tradição. Quando você começa a estudar a história da estatal religiosa, você vai ver que muitas coisas não tem nada a ver com o começo da igreja. Inclusive, essa história de Pedro ser papa. Isso são coisas que vão ser enxertadas. Mentirinhas após mentirinhas. Mentirinhas e mais mentirinhas. Hã? Então você vai ver que essas tradições elas vão entrando no curso da história. Então só no século XII é que nasce essa ideia de Gaspar, Melquior e Baltazar. Não bastavam ser três, serem reis magos, você já entendeu que não? Tinha que batizar. Meu Deus. Né? Tinha que batizar. Veja, há um antigo registro histórico datado de 735 depois de Cristo, bem antes do século XII. Baseado nesse histórico antigo, nesse registro, esse histórico faz alusão a uma antiga lenda que diz que existiu um homem chamado Baltazar que era um sábio. E o mais proeminente, o mais conhecido, era o principal astrólogo da sua época, um adivinhador. Era de pele negra, você já viu nos presépiozinhos que um dos três reis magos tem uma pele escura? Muito bem, você está descobrindo de onde vem. E teria sido ele quem ofereceu mirra ao Senhor, profetizando a mirra por ser amarga, profetizando o sofrimento que o Cristo de Deus iria passar. Muito bem. Já Melquior seria um homem idoso, de cabelos brancos e barba longa. Mas também um sábio, né? Considerado um mago. E teria sido ele que ofereceu ouro ao Senhor, simbolizando que toda a riqueza do mundo pertencia ao rei que acabara de nascer. E Gaspar seria esse o mais moço dos três, porém também considerado um sábio. Esse teria oferecido incenso, reconhecendo a divindade de Cristo. Porém, mais uma vez, vale dizer, tudo especulação tradicional. Não tem base, isso não encontra amparo na Bíblia, amém? Aí talvez você esteja assim, eu não queria saber de Baltazar, eu não queria saber de Belchior, eu não queria saber de Melquior, eu não queria saber de Gaspar, eu não queria saber de nada disso, pastor, não me interessa. Eu não sei se alguém, principalmente nos finais de anos, da sua família ou amigo, já perguntaram sobre esses três cidadãos. Aí você fica, mas eu já ouvi falar, mas os nomes deles, um era Gaspar, um era Baltazar, aí você fica, e você não tem a resposta. Agora, por causa da EBVN, você tem. Amém ou não? Amém. Esses relatos estão baseados somente na tradição, não tem apoio nas escrituras, amém? Versículo 2. Mateus 2:2. Dizendo, então, esses magos, esses sábios, vieram do Oriente até Jerusalém, dizendo, isso no tempo de Herodes. Ele está dizendo isso para quem? Eles estão dizendo, versículo 2, você está lendo aí, dizendo, 2 pontos. Eles estão dizendo alguma coisa para quem? Para Herodes, muito bem. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Número 1, Jesus não era um recém-nascido quando eles estiveram lá em Jerusalém. Uau. Existe um espaço, você vai entender mais para frente, de pelo menos uns 2 anos. Lembra do erro do calendário que eu falei? Um dos maiores astrônomos de todos os tempos,
que viveu por volta do século 17, ele vai fazer um cálculo baseado nos estudos dos astros, que provavelmente a data de nascimento do Senhor Jesus, como nós falamos, ele já é mais preciso, de 6 a.C. Porque Herodes vai morrer, esse aqui, o grande, em 4 a.C. Pastor, mas como é que esse Herodes é o que manda matar Cristo e ele morre em 4 a.C., porque existe essa lacuna, esse erro no cálculo. Então, provavelmente, Cristo nasceu em 6 a.C., e Herodes vai morrer em 4 a.C., só que antes de morrer, recebe os magos, dá ordem para matar os meninos em Belém, depois, nesse mesmo ano, é que ele vem a morrer. Então, ou seja, existe esse espaço de tempo entre 6 e 4 a.C., provavelmente um espaço de 2 anos. Então, quando os magos chegam a Belém, os sábios chegam a Belém, eles não encontram um bebê peladinho dentro de uma manjedoura, rodeado de vaca, jumento. Meu Deus. Acabei com o seu presépio, eu sabia. Meu Ainda bem que os crentes não enfeitam a casa com isso, não tem esse negócio, né? Enfim, graças a Deus, né? Acabei com a imagem do presépio do povo. I'm so sorry. Você sabe que aquilo ali é bem tardio, essa história de presépio. É uma história lá de São Francisco de Assis, irmão. Tem nada a ver com Bíblia. Então, muito bem. Está desmistificado isso aí, não é? Então, muito bem. Primeiro, ele não era um recém-nascido. Ele tinha, em média, de 1 ano para diante, é o que se acredita, menos de 2 anos. Aproximadamente. Por isso, Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Aí, Mateus 2, versículo 16, você vai ver isso. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, para a gente frisar aqui. Onde está aquele que é nascido? Rei dos judeus. Segunda coisa, o nascimento de Jesus não tem data registrada na Bíblia Sagrada. Então você vai comemorar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, né? Você vai estar aí celebrando, né? Que nasceu um menino santo, vamos celebrar o aniversário dele. Você vai por sua conta e conta da tradição. O que eu acho interessante é que tem muito crente que é muito cri-cri. Tem crentes que se você está pregando, né, você errar uma vírgula, ele vem com espada para ti. Mas está lá tirando foto no colo do Papai Noel. É os crentes. Uau. Critica tudo que você fala. Eles ficam procurando um erro seu. Mas não pode chegar essa data que eu já vi pastor se vestindo de Papai Noel. Para ir para a festa da igreja. Eu sei que eu vou arrumar confusão, mas vamos falar a verdade. Vamos lá. Amém. O nascimento de Jesus não tem uma data registrada na Bíblia. Todos os estudos quanto a esse tema são inconclusivos. Não tem uma conclusão de uma data. Não tem. O que se pode chegar é aproximadamente ao mês. Por quê, pastor? Não temos tempo para isso. Mas estudando os turnos dos sacerdotes. Quando você vai olhar a gravidez de Isabel, o turno era do pai de João Batista, que era um sacerdote do templo. De acordo com a ordem que Davi deu aos turnos, caía uma data em que ele estava servindo, porque eles serviam por turnos, ficavam tempos, dias direto no santuário servindo, depois vinham para casa. Quando ele está no seu turno, Isabel está grávida. O anjo visita e engravida. Com 6 meses de diferença entre João Batista e Jesus, pode-se calcular que Jesus houvera nascido entre setembro e outubro do nosso calendário. Você vai ver um confronto da narrativa de Lucas. Lucas vai narrar que Jesus, quando nasceu, os anjos apareceram aos pastores. São os pastores que vêem o bebê peladinho na manjedoura, não os sábios. Estou acabando com a tradição dos crentes. São os pastores que, induzidos, dirigidos pelo céu, pelos anjos,
vão até Belém, onde o menino acabara de nascer. São os pastores de Jerusalém, são os pastores que estão no campo naquela região, que visitam a criança assim que ela nasce. Esses magos, esses sábios que estamos lendo, eles chegam quase 2 anos depois. Não tem vaca, não tem presépio, não tem... Eu gosto disso. E eu amo. E as igrejas botam presépio. Bota presépio, bota tudo, bota inclusive no altar. Meu Deus. Quantos estão aqui? Veja. Eles, quando eles estão no campo, cuidando de ovelhas no campo, que é quando os anjos aparecem, Lucas, você vai ver esses relatos em Lucas, capítulo 2, é impossível que seja dezembro. Uau. O pasto está queimado pelo gelo. Uau. Neve para todo lado. Frio de lascar. Nessas épocas, os pastores, eles confinam as ovelhas no aprisco. Eles não ficam no pasto, botando as ovelhas para pastorear. Tudo isso é uma fantasia da tradição, puxada pela estatal religiosa. Uau. Quantos estão aqui? Amém. Então veja bem, todo estudo quanto a uma data precisa do nascimento de Jesus Cristo é inconclusivo. O que a gente pode imaginar e pensar é que exista uma aproximação do mês. Primeiro, o calendário judaico, ele fica cada mês entre 2 meses do nosso. Por exemplo, o mês de Abib, que é o primeiro, fica entre março e abril. Então é dividido. O nosso calendário, por exemplo, para se chegar a este mês, contando a partir do turno do pai de João Batista, que é quando Isabel fica grávida, nós podemos chegar 9 meses depois, contando o prazo de 6 meses, que João Batista é mais velho do que Jesus, 6 meses. Você sabe disso, sim ou não? Aí, muito bem, chegando a esses 9 meses depois, vamos chegar entre setembro e outubro do nosso calendário. I'm so sorry. Estamos a vida toda celebrando uma data que não existe. Meu Deus. E é bom porque movimenta o comércio, né? Os vendedores vão vendendo. Isso não é. Muito bem, vamos lá. Então, bem, não há base bíblica nem histórica. Para quem não crê na Bíblia, não há base bíblica nem histórica para o nascimento de Jesus ser em 25 de dezembro. Amém? Não há, não tem como afirmar isso. 25 de dezembro, presta atenção, era o último dia de uma espécie de carnaval. Era uma espécie de bacanal ao ar livre, chamada Saturnália. Que festa era essa? Uma festa dedicada a Saturno, um deus para os romanos. A Saturnália era comemorada dias afora, 25 de dezembro, encerramento da festa. Então, aqui em 25 de dezembro se encerrava esse carnaval da Roma antiga. Também em culturas mais antigas, precedentes a Roma, 25 de dezembro era comemorado um aniversário, mas do Deus Sol. Não existe uma base bíblica nem histórica. Você não vê nos relatos históricos nenhum dos apóstolos na igreja primitiva, na igreja do 1º século, do 2º século, do 3º século, não existe nenhum relato bíblico nem histórico, porque aí já estamos falando da história, que marque 25 de dezembro como tenha sido a data em que Jesus nasceu. Então eles chegam e perguntam a Herodes: ei, onde é nascido o rei dos judeus? Havia nascido o rei dos judeus, o verdadeiro rei dos judeus, o eterno rei dos judeus, mas não é 25 de dezembro. Sorry. Amém? Forte. Muito bem. Após o Estado entrar no cristianismo, como eu lhe disse, a partir
do século IV, após o Estado entrar no cristianismo e vice-versa, porque aqueles que foram colocados... Você sabe que tem uma história fantasiosa, é ou não é? De que Pedro foi o primeiro Papa, você sabe disso? Uhul. Que Pedro foi o primeiro Papa. Se houvesse sido, teria sido um Papa casado. Mas isso não seria escândalo para a Igreja Católica? Porque já teve Papa que cometeu incesto. Teve papas que foram flagrados em festas de orgias. Engravidaram as próprias moças da família e pessoas de fora. Então assim, não seria nenhum escândalo que um padre ou um papa fosse casado. Como não é nenhum escândalo que um pastor seja casado. É algum escândalo? Não. Mas eles determinaram que é. Mas aí Pedro cai em contradição, porque Pedro era casado. Jesus curou a sogra dele. Existe essa tradição que o grande erro deles é equiparar a autoridade da Bíblia. Porque você sabe que eles têm a tradição romana ao mesmo nível da Bíblia Sagrada, ao ponto de um dos papas ao longo da história dizer que a Bíblia não pode ser interpretada sem estar alinhada à tradição. Uau! Então, quando o primeiro bispo, um dos primeiros bispos de Roma, a ele foi oferecido o cargo de bispo universal da igreja, ele negou. Que não foi Pedro, estamos falando do quarto século. Foi oferecido a ele o cargo de bispo universal. Ele se nega. Por quê? Porque ele diz, como é que pode? Nenhum homem pode ser o bispo universal da igreja. Ou seja, o pastor universal da igreja. Nenhum. Por quê? Perguntaram a ele. Porque só existe um bispo universal da igreja. O próprio Cristo. Depois, quando o Estado entra no cristianismo e o cristianismo entra no Estado, aí a coisa fica mais complicada. Por quê? Porque as vantagens, o poder, a autoridade é muita. Então, lá na frente, estamos falando de 600 e tantos anos depois de Cristo. Então Pedro não pode ter sido o primeiro Papa. É que um cidadão, que não me ocorre o nome agora, aceita o cargo de bispo universal. 600 anos depois é que começa a história do papado. Por que eu estou te falando isso? Porque é detestável, é intragável, é medonha a mentira dessa estatal. É verdade. É medonha. E nós precisamos estar atentos, porque pessoas não podem te perguntar. Pessoas podem te questionar. Pessoas podem chegar desavisadamente e te afirmar. Não, mas vocês distratam Pedro, vocês distratam o Papa é sucessor de Pedro. Pedro nunca teve sucessor, irmão. Pedro não teve sucessor. Porque o único governante, governador, guia da igreja chama-se Jesus. Pedro teve discípulos. Assim como Paulo teve discípulos. Amém? Quantos estão aqui? Estão muito bem. Após o Estado entrar no cristianismo e vice-versa, decretou-se em 354 DC. 354 depois de Cristo. Não tem nada a ver com Cristo, com a igreja primitiva. Após o Estado entrar no cristianismo e vice-versa, decretou-se por Justiniano, imperador, que 25 de dezembro seria celebrado o nascimento de Jesus Cristo. Mas era o dia do encerramento da Saturnália. Uau. Era um dia dedicado a Saturno. Em outras culturas que os romanos também abraçaram, era celebrado o nascimento do Deus Sol, o filho de Nimrod. Então era celebrado isso. Só que, para não perder ninguém... Meu Deus. Meu Deus. Já viu o sistema religioso? Os agrupamentos que fazem de tudo e que pode tudo e que, enfim, para não perder seus membros. Meu Deus. Então foi mais ou menos o que aconteceu.
Isso é chamado de sincretismo. A união de crenças e rituais, a união religiosa. Então foi trazido para dentro do cristianismo, com a entrada do Estado, todas essas parafernálias, inclusive de culturas mais antigas. E aí alguém se levanta e decreta em 354, a partir de agora, 25 de dezembro, porque são muitos. Meu Deus. Existem muitos cristãos. Meu Deus. Em vez da gente ficar contra eles, porque Meu o império chegou no tempo que eles decidiram, quanto mais mata essa praga, mais eles se multiplicam. Vamos parar de matar. Vamos abraçar para dominar. Meu Deus, é forte. Viu? É forte. Então, eles se multiplicavam. Matavam um cristão na arena, parece que o sangue, quando embebia a terra, Meu Deus. era semente, nasciam não sei quantos outros. Aleluia. Meu Deus. Então, o Império Romano, junto com essa desgraça chamada religião, Meu Deus. decreta que 25, isso é coisa de homem. Uau. Nascimento, aniversário de Jesus, isso é coisa de homem, isso é coisa de tradição religiosa. Foi criado por um homem, decretado por um homem que era revestido de poder terreno. No tempo bíblico e tempos atrás também, no contexto judaico, você não vê uma menção de celebração de aniversário. Quando você vê alguma menção de celebração de aniversário, tem a ver com paganismo. Porque fazia parte nas culturas antigas celebrar nascimentos, celebrar aniversário. Depois, claro que com o tempo isso vem para o Ocidente. Hoje é comum entre nós celebrar festas de aniversário, enfim. E graças a Deus não tem nenhum problema, porque transformamos nossos aniversários em um culto de ação de graças ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mas nesse tempo, as culturas que celebravam aniversário, nascimentos, eram culturas pagãs. O que se celebrava muito mais do que o nascimento de uma criança era quando ele saía da fase de criança para a fase adulta. Sabe o que era mais comemorado dentro do contexto judaico? Não era quando o menino nascia. Claro que se fazia festa, que se alegravam-se, principalmente quando se nascia como diz lá no Nordeste, um menino homem. Agora sabe como é que quando tinha maior festa? É quando desmamava. Agora, nas culturas pagãs, aniversário. Então, isso está muito mais ligado à cultura pagã, ao paganismo, do que à cultura judaica ou judaico-cristã. Quantos me entenderam? Amém. Contudo, se fazendo um estudo dos turnos sacerdotais e seus tempos, olhando-se para o pai de João Batista, como eu falei, podemos chegar à conclusão de que ele tenha nascido entre setembro e outubro do nosso calendário. Quantos estão aqui? Muito bem. Mas sem uma data exata. Amém? Vamos lá. E tendo nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo para Herodes, onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Então, muito bem. Ele não era recém-nascido, você já descobriu, e ele não nasceu em 25 de dezembro. Muito bem. Aí ele diz aqui, depois da pergunta, eles fazem uma afirmativa. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Amém? Então, muito bem. Quando no versículo 1 diz que eles vieram do Oriente, fala de uma região, possivelmente onde estavam inseridos a Arábia, Pártia, Pérsia, Babilônia, Caldeia, como eu falei. No versículo 2, quando diz que viram a estrela no Oriente, não está falando de uma região. Está falando, sabe de quê? Da nascente. Do leste. Amém? Então eles estão falando que viram a estrela dele no nascer do sol, no romper da aurora, no arrebol de um novo dia. Quantos me entenderam? Então aqui é como se fossem dois orientes, mas é uma palavra só. Mas Oriente primeiro, versículo 1, fala de uma região. Oriente no versículo 2 fala do nascente ou da nascente do sol. Quando o dia raia, os primeiros raios do sol, quando um dia nasce num novo arrebol. Amém? Quantos me entenderam? Amém. Então, muito bem. Os sábios saíram do Oriente guiados por uma estrela. Que estrela seria essa? Você já teve curiosidade quanto a isso?
Que estrela seria essa? Porque eles vão dizer, vimos a sua estrela, a estrela do Filho de Deus que havia nascido. Amém? Então, que estrela é essa? Bom, primeiro, para você ter uma ideia, existem somente 3 tipos de explosões luminares de corpos celestes no espaço. 3 tipos. Primeiro, anote aí. Como é que pode ser visto esse clarão? Como é que pode ser visto essa explosão de luz no firmamento? Primeiro, estrela cadente. Segundo, como é que pode ser visto de longe, do oeste até o leste, do oriente ao ocidente? Como é que pode ser visto no firmamento uma explosão luminar? Segundo, cometas. E terceiro, estrelas nascentes. Amém? Então, para eles serem guiados por um luminar que lhes aparecia e os guiava, e você vai observar, nós vamos entender isso melhor, que essa estrela se movia, porque a Bíblia vai dizer que ela ia adiante deles, e em um determinado momento ela para sobre a casa, não sobre a manjedoura. Eles encontram Jesus numa casa, eles já tinham fixado moradia em Belém, e Maria e José estavam morando em Belém, numa casa, e José não trabalhava, Maria não trabalhava. Como se sustentaram? Os presentes, ouro, incenso. É uma provisão que veio de longe, da parte de Deus. Porque Deus tinha dado uma visão a Maria e a José. O Deus que dá a visão, dá a provisão. Aleluia! Você não entendeu? Eu vou repetir, que eu não estou ensinando, eu estou profetizando. Glória a Deus! Glória a Deus! O Deus que dá a visão, Amém, Jesus. dá a provisão. Amém. Glória a Deus. Eles são guiados por uma estrela misteriosa, incomum, que se move. Eles eram estudiosos, por isso que eles param com essa estrela. Lembra que eu falei que eles eram sábios, que estudavam astronomia, astrologia? Quem lembra? Amém. Nós falamos no começo. Eles são estudiosos. E aí eles estudam ao longo de muitos anos as profecias. Quando eles se deparam com esse sinal, é essa estrela. Mas que estrela era essa? Seria uma estrela cadente? Seria um cometa? Ou seria uma estrela nascente? Porque são essas 3 formas pelas quais aparecem esses luminares, essas explosões de luz no firmamento. Essas 3 formas. Qual seria, por onde teria vindo, qual seria dessas 3 formas a forma que apareceu essa estrela que guiava esses 3 sábios até Jesus? Quantos querem saber? Amém. Domingo a gente continua em nome de Jesus. Amém? Amém ou não? Amém. O importante é você já descansar a partir de agora, sabendo que pouco importa como ela surgiu, essa estrela. O fato é que, primeiro, é um milagre. Aleluia. O povo aqui não gosta não, parece que não gosta de milagre. Eu vou falar, é um milagre. Primeira coisa. Segunda coisa, que você tem que descansar. Não importa como ela apareceu, como foi, de que forma veio. Segunda coisa. Primeiro foi um milagre. Segunda, Deus está guiando pessoas Aleluia. aos pés de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Aqui de pé, por favor. Coisa linda. Glória a Deus.